Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou responsável pelo marketing aqui da Enterprise. Hoje a gente vai iniciar mais um webinar com vocês, né, junto com a Nanopor, e dessa vez a gente vai abordar o assunto de agronegócio, tá, pessoal? Vou fazer uma breve introdução agora no começo, enquanto o resto do nosso público está conectando no webinar, e aí logo em seguida eu já passo a vez para os meus colegas iniciarem aí o webinar com vocês, tá bom? Vai ser super rapidinho e a gente já começa. Então, só para reforçar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a utilização da tecnologia da Oxford Nanopore dentro da aplicação de agronegócio. A gente vai trazer alguns tópicos importantes para vocês, né, como o programa que a Nanopore tem para biodiversidade, o World.One. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre como resolver regiões repetitivas e variações estruturais, detecção de transgênicos, né, tudo que a gente sentiu que são as maiores dúvidas dentro dessa aplicação de agronegócio. E também a gente, no final, vai abordar algumas dúvidas que vocês já nos enviaram aí durante a inscrição de vocês. E a gente vai ficar de olho no chat, então qualquer dúvida que for surgindo no caminho, pode mandar ali no chat, que se a gente não responder hoje no final do dia, a gente manda para vocês toda a resolução por e-mail após o evento, tá bom, pessoal? E aí, só reforçando, né? Se a gente tiver alguma carinha nova aqui hoje, a Enterprise, ela é o distribuidor exclusivo da Nanopore aqui no Brasil, então a gente cuida de tudo que vocês precisarem aqui, desde a parte de assistência técnica, a gente tem o nosso time especializado para dar todo o suporte, né, no dia a dia, de qual é a melhor solução para vocês, análise de dados, o nosso time está disponível para ajudar vocês. A gente tem o nosso time também comercial especializado para dar todo o suporte na parte de compras, na parte de importação, qual é a melhor maneira, né, para vocês receberem esse material aqui no Brasil, parte de treinamento, tudo que vocês precisarem podem contar com a Enterprise aqui, tá bom? E aí, já adiantando, eu vou passar a bola para os meus colegas, o Gabriel e a Renata, que hoje vão tocar esse webinar aí com a gente, tá? Espero que todo mundo aproveite muito. A gente está de olho aqui no chat, qualquer coisa a gente vai se falando por ali. Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou o bioinformata aqui na Enterprise e junto com a Renata e com a Isabela, que é uma outra pessoa, a gente compreende o time de suporte técnico para a Nanopó. Então, esse é um de uma série de webinars que a gente vem fazendo, de uma iniciativa de mostrar um pouco melhor as aplicações e esse foi um mais adaptado para a realidade que a gente tem aqui no Brasil, que o agronegócio, o mercado agro, a pecuária, tanto plantas quanto animais são um ramo muito tradicional e importante aqui para a gente, então a gente quis dar uma ênfase específica nele. A Renata vai começar falando da parte mais de bancada e protocolo, e depois eu volto a falar com vocês para análise de dados. Um bom webinar. Bom dia a todos. Como o Gabriel falou, eu sou a Renata, eu sou de genômica para Nanopore aqui da Enterprise. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre é, agronegócio focado em plantas e animais. Vou colocar aqui, a gente já começa a conversar. Então, só fazendo uma pequena recapitulação do que a gente consegue ver com a tecnologia, né? Então, a gente consegue ver SNPs, SNVs, a gente consegue determinar inserções e deleções, desde as menores até as grandes inserções e deleções. Uma grande vantagem da tecnologia nanopore é que a gente consegue ver metilação em tempo real. Então, quando você está fazendo o seu sequenciamento, você está fazendo dois sequenciamentos em um, você está fazendo metilação e o sequenciamento comum no mesmo sequenciamento. A gente consegue ver variantes estruturais e a gente consegue ver
grande variação de número de cópias, tá? Qual é a grande vantagem de sequenciar long reads, né, com a tecnologia da Nanopore? Tá na montagem, né? O Gabriel vai tratar disso depois, mas a gente consegue perceber aqui nessa figura que quando a gente está sequenciando short reads e a gente tem uma região de baixa complexidade ou uma região que é altamente repetitiva, quando a gente sequencia isso com reads curtas, a gente não consegue recapitular corretamente aquela região do genoma. Já quando a gente está trabalhando com sequências longas, a gente consegue, a partir dessas sequências, montar o genoma corretamente, tá? Então, isso é uma das grandes vantagens da gente sequenciar usando o sequenciamento da Nanopore, tá? Para agronegócio, e principalmente plantas e animais, o que a gente sempre sugere é o kit de ligação, tá? A gente tem ele tanto para genoma único, fazer um simplex, quanto para poder multiplexar amostras, tá? A gente sempre recomenda que uma fragmentação inicial nesses genomas, seja de plantas ou de animais, para genomas completos, seja realizada, tá? Então, é uma fragmentação controlada do genoma, deixando esses fragmentos ali na faixa de 10 a 20 kb. Quando você faz isso, você aumenta muito o rendimento do sequenciamento, tá? Então, não é fragmentar de qualquer maneira. Existem protocolos e técnicas próprios para fazer essa fragmentação controlada, tá? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. Mas deixar todos os fragmentos ali do mesmo tamanho vai melhorar a ligação desses adapters na ponta, né? Então, por estequiometria, a gente melhora a ligação desses adapters e, com isso, aumenta o rendimento da biblioteca e do resultado lá do final, tá? E aí também a gente tem os kits voltados para transcriptômica desses organismos, tá? Seja o sequenciamento de RNA direto, seja o sequenciamento de cDNA por simplex ou por multiplex, tá? Então, com isso, a gente consegue montar genomas de vários tamanhos, né? Então, nós temos uma planta, uma flor, a tulipa, a gente tem peixes, que tem tamanhos grandes e variados de genoma, e a gente consegue montar desde os genomas menores, como um bacteriófago, até genomas bem, bem grandes, tá? Outro kit que a gente tem para sequenciamentos de genomas é o kit ultralongo. O que é considerado ultralongo, né, no caso da Nanopore? São sequências acima de 50 kb. Para isso, a gente tem um kit específico. Então, se você quer um N50 acima de 50 kb, a gente recomenda usar o kit ultralongo para essas leituras, tá? Lembrando que o kit ultralongo, ele vai te dar leituras acima de 50 kb, então você vai ter, dependendo de como você extrair esse DNA, você vai ter leituras até maiores do que isso, tá? Mas você vai ter leituras ultralongas em detrimento da quantidade de dados gerados, tá? Porque você tem fragmentos de DNA altamente longos, você acaba gerando menos dados. Então, ele é ideal para projetos de sequenciamento de genoma, para você fazer telômero a telômero, para você conseguir montar e fechar esses cromossomos, tá? Para conseguir ver centrômeros,
e mapear grandes deleções. Então, ele é para isso, né? Para fechar os genomas. Então, quero gerar dado, quero ter dados para montar, eu uso o kit de ligação. Quero fechar o meu genoma, quero esses fragmentos ultralongos para daí fechar telômero a telômero, eu vou usar o kit ultralongo, tá bom? Então, a gente tem essas duas diferenças importantes que fique claro para vocês, tá? A Nanopore tem uma iniciativa chamada ORG-1 para sequenciamento da biodiversidade local, seja ela qual for. Pode ser planta, pode ser animal, pode ser micro-organismo, pode ser o que for, tá? Voltado à biodiversidade. Então, vocês podem submeter projetos focados a, nessa iniciativa, e uma vez selecionados e contemplados, a Nanopore envia para vocês kits, flow cells, para que vocês façam o sequenciamento desses organismos ameaçados, tá? Então, essa é uma iniciativa bem interessante, importante que vocês saibam que ela existe. Tá? Então, agora, em termos de plantas, tá? Por que a gente tem muito pouco genoma de planta sequenciado e feito até agora, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade com genoma de plantas, porque eles são altamente poliploides, dependendo da planta que você tem interesse, altamente repetitivos, né? Então, por exemplo, o morango, ele é decaploide, né? O milho, ele tem mais de 80% do genoma repetitivo. E isso, quando a gente usa técnicas de short reads, fica difícil você fazer phasing, você montar esses cromossomos corretamente, fica difícil você fechar essas regiões repetitivas, né? Então, nesse gráfico, a gente tem mais ou menos o tamanho, né? A gente tem o tamanho do genoma em relação a, a quantidade de regiões repetitivas, né? Quando a gente está falando de vertebrados, de animais, né, humanos, nós temos um genoma na casa dos 3 gigas, mas pouco repetitivo, do que comparado, por exemplo, com o trigo, que é um genoma grande e já altamente repetitivo, né? Então, nesse caso, quando a gente está tratando dessas culturas, né, a gente precisa desses vídeos mais longos para fazer essas montagens, tá? E fasear esses apódios, tá? Então, a gente consegue ver, como eu já disse, variantes estruturais, transposons, inserções. A gente consegue mapear transgênicos, né, em plantas que você precisa ter o cassete do transgênico. Então, saber aonde ele entrou, se ele entrou na orientação correta ou não, é, quantos cassetes foram integrados no genoma. Então, tudo isso a gente consegue mapear e ter resolução para genomas de plantas, né? E, de novo, a gente consegue fazer metilação, tá? Sem conversão, e fazer a identificação, então, da metilação em todo o genoma, tá? Então, a gente tem genomas que são altamente contíguos, a gente consegue ver, detectar metilação em plantas, mesmo com baixa cobertura, tá? Então, a gente já tem uma explosão de trabalhos, de publicações usando nanopore para planta, tá? Então, se a gente comparar aqui a montagem do genoma de sequências ultralongas para um genoma de brásica, brásica é o repolho, tá?
Então, repolho, brócolis, é tudo a mesma planta, tudo brásica, tá? Então, a gente está comparando aqui duas tecnologias de sequenciamento de long reads, a PacBio e a Nanopore, tá? O que que a gente vê nesse gráfico? Que a gente tem, usando a Nanopore, comparado com a PacBio, que é um sequenciamento de long reads, menos gaps nessas sequências montadas, do que comparado com o PacBio. Então, a tecnologia da Nanopore consegue com TIGs com N50 de 11 mega, 24 vezes mais sequências centroméricas, tá? E muito menos gaps, até comparados com uma outra tecnologia de long read, tá? A mesma coisa que vocês podem ver aqui para predição de, de genes, né, e de gaps, e de verificar a existência de genes ali naquela região, fica mais fácil ao se ter fragmentos maiores, tá? Então, é uma vantagem para a gente conseguir montar esses genomas completos, tá? E a gente consegue, usando RNA, fazer, então, olhar para os genes e olhar para o transcriptoma e mapear corretamente esses genes no genoma, fazer selecionar esses traços, né, e anotar esse genoma de maneira mais fácil, quando a gente usa uma estratégia combinada de genoma, né, de DNA e RNA, né? Então, aqui a gente consegue selecionar melhor esses traços relacionados a esses genes e a esses RNAs de importância para essa cultura, né? Então, a gente consegue ver splicings e coisas que a gente não conseguiria ver com short-reads, tá? Uma outra cultura que eles fizeram uso da tecnologia foi com cerejas, né? Então, a gente tem um dado com cereja, que é bem adaptada à seca e a baixas temperaturas, e aí eles sequenciaram esses genomas e olharam para essas diferenças para mudanças climáticas, tá? E aí conseguiram montar, então, usando o Prometheum, um scaffold com N50 de 44 mega, tá? É um genoma tetraploide, então conseguiram montar e fazer o phasing corretamente desse genoma, tá? E conseguiram fazer o primeiro genoma mitocondrial para essas variedades, então isso é bastante importante para programas de melhoramento e de cruzamento dessas espécies, para selecionar aquelas melhores variantes para determinadas condições, seja de seca, de temperatura, tá? E para Arabidopsis, que é um organismo modelo, né, a gente conseguiu ver, né, mapear por nanopor metilação dessas sequências, era um genoma mais conhecido, mas a montagem era centrômero, era difícil. Então, a gente, usando o nanopor, a gente conseguiu, né, eles conseguiram ver e resolver toda a parte de centrômero, e toda a parte de metilação desses centrômeros, tá? Então, a gente conseguiu, né, os pesquisadores conseguiram uma, uma, uma melhor montagem dessas regiões para genomas de Arabidopsis, tá? Uma outra possibilidade é fazer o POR-C, né? Montar, né? Sequenciar usando o POR-C. Para resumir rapidamente, né, o que é o POR-C, é feito um cross-linking dessas células com a cromatina,
para que essa estrutura da cromatina fique preservada e isolada, aí ela é fragmentada, aí isso é feito aí depois é feito um reverso, né, do crosslink, a gente purifica esse DNA e a gente vai sequenciar esses fragmentos, então, e a gente consegue saber por esses fragmentos o que estava ligado a determinadas estruturas, como é que estava a cromatina naquela determinada região, tá? E isso, combinado com o sequenciamento por nanopore, é capaz de melhorar, por exemplo, o scaffold e a montagem dos cromossomos do arroz, né? A gente tinha um uma menor, né, montagem em N50 em termos de scaffold que foi melhorado com a técnica usando o Porci, e com isso a gente melhorou, então, a montagem e a resolução desses cromossomos, né? Então, aqui a gente tinha, por exemplo, 527 contigs no draft do genoma, e com o uso do porcina no por, a gente conseguiu reduzir isso para 12 scaffolds grandes, melhorando, então, a resolução desse genoma, tá? Então, agora vamos para os animais, né? Então, usar a tecnologia da nanopore para genômica animal tem basicamente as mesmas vantagens que usar para plantas, né? Então, a gente vai olhar regiões repetitivas, é possível fazer por-si aqui também, vai ver todos os variantes estruturais, né? Se tiver transgênicos, a gente consegue fazer também, mapear onde eles entraram, identificar toda e qualquer variante, tá? E também ver metilação. Então, a gente tem um baixo custo né, para fazer um genoma, identificar metilação e SNPs, tudo isso num sequenciamento só, né, e resolver essas regiões, né. A mesma coisa, a gente teve um boom de publicações para genômica de animais a partir de 2021, usando a tecnologia, né. Então, o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês em genomas animais é dessa salamandra, né, que tem 90% do genoma repetitivo, né? Então, ele era 30% maior do que previsto anteriormente, né? Então, ele é um genoma de 43 gigabases, e usando a nossa tecnologia, a tecnologia da nanopore, a gente conseguiu melhorar, então, de 30% a mais do genoma do que a gente tinha visto anteriormente, tá? A mesma coisa com zebrafish, peixes-zebras, né? Então, que também é um organismo modelo. Mais de que 50% do genoma é de difícil mapear, né? É repetitivo. Então, quando a gente faz um sequenciamento por long reads, por exemplo, pesquisadores conseguiram detectar uma deleção bem grande no cromossomo 6, que não pôde ser detectada anteriormente por short reads, né? Então, foram identificados quase 1.700 novos indels nesse genoma, tá? Então, a gente consegue mapear melhor o genoma de um organismo modelo e ajudar os pesquisadores, então, na criação desses animais transgênicos, por exemplo, para usar como modelo de doenças, né? Então, ter essas regiões melhor mapeadas ajuda muito na hora de fazer essas montagens, tá? E para finalizar, para passar para o Gabriel, olhar, então, um dado muito interessante, um pesquisador que precisava saber com precisão a idade do gado, e isso era difícil no campo, para saber mais ou menos a idade, e essa idade era importante para a taxa de crescimento e depois para possibilidade de abate desses animais. Então, ele criou um painel
de metilação para determinar a idade do gado, e é feito a partir do pelo do animal, né? Então, você não precisa nem tirar sangue ou pegar qualquer outro tipo de fluido desse animal. Então, você extrai o pelo do animal, faz o sequenciamento pelo nanoporo, vê o perfil de metilação, e com isso você tem, olhando esse perfil desses genes associados ao envelhecimento por metilação, esse perfil epigenético, eles conseguiram verificar, então, a idade desse gado e se ele já estava pronto, por exemplo, para o abate, né? Então, esse é um dado muito interessante de painéis que a gente consegue rodar associado a uma pergunta muito específica de produtores para conseguir melhorar, então, o abate desses animais. Então, eu vou passar agora para o Gabriel para a parte de análise. Oi, Gabriel, acho que tá no mudo. Oi, É, pronto, voltei. é, 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 é isso que eu ia falar, já tá te ouvindo. Agora sim. joia. Bom, vamos começar aqui. Então, pessoal, bom dia de novo. Bora dar continuidade aqui com a apresentação. Então, o tema de hoje, desse sexto webinar que a gente está fazendo, é sobre agropecuária, agronegócio, plantas e animais no contexto geral, tá? Então, antes da gente começar, na lista de inscritos, eu acabei percebendo que tinha bastante gente nova, pessoas que não vieram nos anteriores. Então, só para dar uma contextualizada, que esse faz parte de uma série de eventos que a gente vem fazendo, que são esses webinars, tá? Então, ele é o sexto até o momento. A gente já falou sobre as partes mais iniciais, introdutórias do sequenciamento, da tecnologia. A gente já abordou algumas aplicações em específico. E para quem tiver interesse ou em rever ou em ver pela primeira vez, todas essas gravações, tá? Então, essa gravação de hoje também vai ser disponível depois e todas as anteriores estão disponíveis no site da Enterprise. Então é www.enterprise.com.br/webinars. Lá vocês vão ver todos esses anteriores que já foram gravados, tá? E na parte de análise, eu comento muito sobre o App2Me, que é essa iniciativa da Nanopore, que é esse pacote de serviços que a Nanopore disponibiliza para facilitar a análise, para permitir com que qualquer pessoa sequencie DNA, RNA, tá? Então, dos webinars anteriores, a gente já destacou todos esses workflows, só mencionando um pouco eles. Os mais introdutórios e simples, como por exemplo de alinhamento, e base calling e amplicon, até os mais específicos de abordagens como metagenômica, aqui embaixo metabarcoding, como doenças infecciosas, aqui então a gente tem tuberculose bacteriana, gripe, influenza A e B, monkeypox, COVID, isolados bacterianos, e o último, anterior a esse, foi o de genética humana e metilação, tá? Então, para quem não conferiu ou quiser assistir de novo, é só acessar no site da Enterprise que dá para puxar por lá. Então, agora, falando sobre esse assunto específico, é, tanto o ramo agro quanto o ramo de pecuária, de controle de animais, ele é bem abrangente, né? Então aqui a gente vai só dar uma pincelada por cima para explicar algumas coisas que podem auxiliar com isso. Para a parte de plantas, de montagem, para a parte de montagem do modo ponto de vista geral, o App2Me ainda não tem um workflow específico, tá? Então, para montagem, ele faz a montagem de bactéria, faz montagem de humano, mas para, por exemplo, outros organismos ou montagem completa, ele ainda não trabalha. Mas ainda assim, existem diversos workflows que podem ajudar nisso, e aqui eu vou mencionar esses três, o contexto que eles podem ajudar, algumas aplicações, e por fim, eu vou falar de outras ferramentas externas, tá? Então, aqui começando o workflow de metagenômica, só relembrando, o App2Me, ele pode ser
baixado, tá? No seu computador, então ele roda tanto localmente quanto na nuvem. E localmente vocês podem utilizar tanto a interface gráfica do usuário, que é uma interface amigável, aquele software de ponto e clique que você arrasta e ele é bem detalhado sobre cada uma das suas opções, como também pode rodar por linha de comando, tá? Então, isso é vantajoso tanto para as pessoas que não têm muito conhecimento em bioinformática, quanto para quem já tem conhecimento em bioinformática. A parte que roda por linha de comando, ela é inteira em código aberto. Então, na página do GitHub, de cada um desses workflows, vocês vão ver o código deles, vocês conseguem ver as ferramentas que foram utilizadas, os comandos que foram utilizados, e eventualmente incorporarem em um pipeline próprio ou customizado, tá? Então, realmente é uma iniciativa aberta e que permite com que qualquer pessoa trabalhe com análise de DNA. Então, aqui, descrevendo um pouco sobre o workflow de metagenômica, a primeira etapa consiste em fazer o sequenciamento, de fato, pode ser por amplicons, DNA nativo, por shotgun, vocês escolhem. Fez esse sequenciamento, vai carregar o output do sequenciamento, ou FASTQ ou BAN, no workflow. Então, baixa esse workflow dentro do App2Me e dispara. Como funciona o workflow de metagenômica? Ele vai conciliar dois pontos diferentes, digamos assim. Um é o banco de dados que ele vai consultar, e outro é a ferramenta que ele vai usar para consultar o banco de dados, tá? Então, para as ferramentas, a gente tem duas. A gente tem o Kraken 2 e o Minimap 2. A diferença entre eles é que o Kraken ele é um pouquinho mais rápido, mas à custa de uma menor resolução, e o Minimap ele é um pouco mais demorado, mas à custa de uma maior resolução, tá? E a parte de banco de dados, a gente tem dois tipos também, que são os bancos de dados gerais e os bancos de dados direcionados. Os gerais, eles vão tem informação de genomas completos, então ele vai pegar toda a sua região do seu genoma, da metagenômica, vai ficar batendo ali para procurar. E os direcionados, eles são focados em regiões específicas dos seus genomas, tá? Seria mais ou menos o metabarcoding, que seria 16S, 18S, 28S ou ITS, tá? E para esses direcionados, ele vai usar tanto os bancos do NSBI quanto o banco Silva, que é essa iniciativa de trazer um banco de dados mais curado. E para os bancos de dados gerais, são todos que já estão pré-carregados ali no database do Kraken, tá? O Kraken, como ele é mais rápido, ele permite com que você linke o disparo desse workflow com a saída do seu sequenciamento, permitindo um monitoramento em tempo real. Então, em outras palavras, enquanto ele está lendo as suas amostras, ele já classifica elas taxonomicamente. Essa é a base do workflow. Uma outra opção que ele tem é a depleção do genoma hospedeiro, então vocês estão trabalhando com metagenômica de uma planta específica e acaba vindo muito DNA residual daquela planta, né? Então vocês podem carregar o genoma referência daquela planta e tudo que for dele ele vai depletar da sua análise. Então os dados de sequenciamento já foram gerados e bioinformaticamente vocês vão remover essas reads, essas sequências da tua planta, do teu hospedeiro, digamos assim, porque elas não te interessam no downstream da análise. E no caso de interesse de bactérias que tenham resistência a antimicrobianos, tem o Abricate, que é uma ferramenta que consulta o banco de dados do ResFinder, que é um banco bem completo para isso, tá? Como output, o que vocês podem esperar desse workflow? De início, ele já vai gerar um relatório com toda essa classificação taxonômica daquela tua comunidade, tá? Ele vai trazer valores absolutos, ele traz valores de porcentagem, ele vai chegar até a nível de espécie do que ele identificou ali dentro. E, fora isso, ele vai ter vários outros arquivos que são gerados de abundância, de índices de diversidade alfa, beta, mas que acabam tendo um viés um pouco mais teórico nesses casos, tá? Então é importante falar também, só ressaltando, que cada workflow ele tem requisitos específicos, e no caso desse de metagenômica, é uma CPU de 6 núcleos e 16 GB de memória RAM. Tá? Agora, partindo para o outro, seria o de 16S, ou metabarcoding. O nome dele é 16S, mas ele vê tanto 16 quanto 18, 28 e ITS, tá? Por isso que eu acabo chamando de metabarcoding.
A lógica dele é muito parecida com o de metagenômica. A única diferença, então, ele vai ter as ferramentas que buscam nos bancos de dados, vai ter os bancos de dados e vai trazer a classificação taxonômica no relatório. A única diferença é que para os bancos de dados, ele não tem acesso àqueles bancos de dados gerais. Ele só tem acesso aos direcionados. Afinal, vocês amplificaram ali, vocês somente fizeram a PCR de uma região específica. Então, não tem por que bater com o banco de dados geral, porque aquela tua região é só referente ao teu amplicon, tá? Que geralmente vai ser algumas dessas regiões que facilitam a classificação. Então, como requisito, ele também possui uma CPU com 6 núcleos, no mínimo, tá? E uma memória de 16 GB de RAM. Qual a vantagem da gente utilizar o 16S, por exemplo, com outras tecnologias de short reads? É que com a Nanopore a gente pega o gene completo. Lembrando que Nanopore é uma tecnologia que não tem limite de tamanho. A gente só precisa se atentar à escolha do kit, como a Renata já comentou antes, mas de modo geral, vocês não precisam se restringir a isso. Então, pegando o gene completo do 16S, que tem aproximadamente 1.500 pares de base, você pega todas aquelas regiões, tá? A que as short reads miram, são a V3 e a V4, que são regiões conservadas, mas que apresentam a maior variabilidade polimórfica que auxiliam com a classificação. Mas ainda assim, o gene completo traz vários outros benefícios. Primeiro, porque existem outras marcas polimórficas também nessas outras regiões, nos outros segmentos que auxiliam com a classificação. Fora isso, ele também consegue resolver amostras polimicrobianas. Essa visão geral do gene traz uma maior resolução taxonômica. A velocidade de preparo e análise é muito rápida, então, em questão de menos de 24 horas, vocês já conseguem coletar a amostra, fazer o preparo, análise e ter o resultado em mãos, tá? E aqui ele traz só uma estimativa de aproximadamente 40 minutos para 24 barcodes com essas configurações, tá? E o mínimo recomendado que a gente pede são de 20x de profundidade para uma boa classificação. E depois tem o workflow de influenza. Esse workflow, ele é muito comentado no contexto humano, mas ele também se aplica no contexto animal, como, por exemplo, gripe suína e gripe aviária, tá? Então, lugares ou regiões que a gente precisa fazer esse monitoramento, ou eventualmente temporadas onde isso acaba sendo mais suscetível, a Nanopore é uma forte aliada nesse processo de vigilância desse gene. Então, tanto a gripe suína, quanto a aviária, quanto a humana são causadas pelo vírus da influenza, majoritariamente pela influenza A, mas elas mudam quanto às cepas, à linhagem específica daquele vírus que está ali no momento circulante, tá? Então, só explicando mais ou menos como funciona, o genoma de influenza, ele tem em torno de 15, 14, 15, 16 kb, mais ou menos. Ele é dividido em 8 segmentos, como se fossem cromossomos, que apresentam alguns um pouco mais conservados e outro um pouco mais variáveis, tá? Dentro desses segmentos, tem duas regiões que são muito importantes para a caracterização, que são as regiões que codificam os genes da hemaglutinina e da neuraminidase. A hemaglutinina representa aquele H que a gente costuma ver nas linhagens de vírus, da influenza, de gripe, e a neuraminidase, o N, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, H1N1, H3N2, é referente a esses dois genes. Então, como que ele funciona? Basicamente, ele vai fazer um mapeamento com Minimaps, já faz a chamada de variantes com Medaka, cria uma sequência consenso com BCF Tools, e a tipagem é com Abricate, e o clado e a linhagem, que seriam importantes que a gente vê depois, com o Nextclade. Então, no final desse workflow, a gente espera ver essa classificação. E a facilidade dele ser tão rápido, com baixo requisito computacional, como uma CPU de 4 núcleos e 2 GB de memória RAM, faz com que a gente tenha essa portabilidade e flexibilidade, por exemplo, de atuar em diferentes lugares para fazer esse monitoramento e essa vigilância, tá? Permitindo com que a gente haja rapidamente, controlando e evitando uma possível disseminação ou um surto, mesmo que local. Então, aqui uma foto do banco de dados que ele acaba consultando, que é o InsaFlu, e aqui a gente percebe que o repositório dele contém dados de diferentes tipos de origens. Então, aqui, por exemplo, tem a suína, aqui tem, por exemplo, um vírus que foi isolado de pato, outro vírus que foi isolado de peru,
tá? Então, só para mostrar que realmente tem bastante, que é um banco de dados bem completo que se aplica não só para humanos, mas também com essa finalidade de gripe suína aviária. Então, agora que eu comentei sobre os workflows, eu vou trazer alguns casos reais, algumas aplicações onde eles foram e podem ser utilizados. Então, o primeiro deles é o caso dessa região aqui na América Latina, uma região tropical, onde eles estavam tendo bastante problema com infecção fúngica em mangueiras, né, em pé de manga. Então, o sintoma era muito característico de uma doença que eles chamam de morte descendente, e essa é uma infecção fúngica, mas que eles precisavam identificar os patógenos causadores dessa doença para conseguir agir. E o que que eles fizeram? Eles usaram o nanopore. Eles pegaram 3 amostras, uma amostra de solo das plantas infectadas, uma amostra do tecido das plantas infectadas e uma amostra do solo de plantas saudáveis, que eles utilizaram como controle. E nisso eles fizeram uma comparação e acabaram identificando quais fungos, quais espécies voltaram nessas amostras contaminadas. Tudo isso usando tanto o protocolo quanto a análise do workflow de metagenômica, tá? E o que eu acho interessante destacar é que todo esse processo que foi feito de nanopore, tanto da coleta quanto o sequenciamento e a análise até o resultado, foi gerado em um dia. Tudo isso em 24 horas ou menos, você já tem esse resultado em mãos e em loco. Porque com o Minion você tem essa portabilidade de levar o sequenciador até o campo, de fazer um preparo ali com um mínimo de estrutura. Tem até agora kits como se fossem pequenos laboratórios em maletas que permitem essa portabilidade do preparo do protocolo também. E só precisa de um computador com aquele mínimo de requisitos, o que facilmente vocês conseguem com um notebook. E lá, no próprio campo, em menos de 24 horas, vocês têm esse resultado. Comparado, por exemplo, com outras tecnologias que levam de 8 a 10 dias, porque precisam ou de uma análise morfológica ou de um transporte, né, de uma logística dessa amostra para laboratórios mais isolados. E essa logística precisa ser feita de um modo mais controlado também para evitar a contaminação. Um outro caso é um caso desse pássaro muito amigável chamado Kakapo. Eu já peço desculpas, porque provavelmente eu falei errado o nome dele, eu não falo neozelandês, mas é um pássaro da Nova Zelândia muito importante para o ecossistema local e que está ameaçado. Na verdade, ele está criticamente ameaçado de extinção, né? Com cerca de somente 200 indivíduos restantes. E o trabalho era sobre a conservação e o monitoramento dessas aves ali na região. Só que como elas são muito raras, fica o trabalho de campo, de fato, de você procurar essas aves, acaba se tornando custoso e demorado. Então, os pesquisadores decidiram partir para uma abordagem de DNA ambiental, que são fragmentos de DNA que a gente acaba deixando ali no ambiente, certo? E com a análise do DNA ambiental do solo, eles conseguiram fazer o monitoramento dessa e de outras 20 espécies locais. Tá? Mesmo o DNA ambiental tendo uma certa limitação de uma menor qualidade, de estar mais fragmentado, esse grupo, essa pesquisa, eles coletaram cerca de 1 grama, menos de 1 grama de solo ali superficial, e já foi o suficiente para fazer a identificação desse organismo, desse pássaro, e também de outras espécies ali locais, complementando uma visão um pouco mais global, uma visão holística do ecossistema, tá? Aqui falando um pouco de gado, uma outra aplicação que tem é epigenômica, né, epigenética, usando o genoma completo de baixa profundidade. Então, o genoma do gado de bovinos, de modo geral, ele é grande, ele costuma ser na casa de gigabases, mas mesmo com uma baixa profundidade, ou seja, mesmo com Minion, com MK1B, uma flow cell de Minion, a gente consegue dados muito relevantes. Os dados que eles conseguiram aqui foram dados de produção de leite, eram marcadores específicos para produção de leite em gado, e rodando um genoma completo com uma profundidade de 2x, eles conseguiram avaliar padrões de metilação nesses marcadores que estão relacionados com uma maior produção de leite. Então, eles pegaram esses dados gerados por Nanopore, compararam com dados gerados por array de genotipagem e viram que eles possuem uma correlação altíssima, e isso a 2x de profundidade, o que permite realmente ainda aquela portabilidade do Minion e
o baixo custo. Esse tipo de teste trouxe uma acurácia de 99,55 e ele mirou em mais de 1 milhão, em aproximadamente 1 milhão de sítios metilados ali no genoma bovino, tá? E por fim, só reforçando o que a Renata comentou por último também aqui de aplicações, né? Esse estudo onde eles conseguiram ver a idade do gado através do pelo dele e vendo marcadores genéticos. Também, desculpa, marcadores epigenéticos, certo? E também em 3x de profundidade. Então, com o genoma low passing, a Nanopore consegue entregar uma visão de marcadores específicos, marcadores comercialmente vantajosos, para fazer tanto esse monitoramento quanto tomada de decisão específica, como é o caso desse previsor de idade dos gados. E tudo isso com uma altíssima portabilidade, você podendo fazer em loco em qualquer lugar e com um retorno, um tempo de processamento e análise muito, muito rápido, tá? Então, encerrando essa parte de aplicações e do App2Me, eu vou trazer algumas outras ferramentas que podem auxiliar nesses processos. Tanto ferramentas de montagem, que são ferramentas externas à Nanopore, então fora do que a gente engloba no serviço Nanopore, quanto o ModKit, que é uma ferramenta que a Nanopore oferece suporte e auxilia com a marcação de metilação. Então, aqui, de modo geral, isso daqui é uma instrução de como a Nanopore indica que a gente possa fazer a montagem de alguns genomas completos de plantas, tá? Genomas grandes. Então, de modo geral, eles pedem que vocês filtrem as reads inicialmente por um K-score de 10. Agora, com Dourado, a gente já tem isso automaticamente. Então, quando vocês vão fazer o base calling no sequenciamento, configurar, vocês vão escolher o modelo de acurácia, FAST, High, o Hack e o Super, Sup. E cada um deles tem critérios, tem valores mínimos de qualidade. No caso do Sup, é 10. Então, todas as suas reads que vão estar marcadas como PES já estão acima desse 10, tá? Já pode seguir. E para montagem, ele recomenda duas ferramentas de acordo com o teu N50. N50, ele é uma medida de tamanho, distribuição do tamanho das suas reads ali dentro, tá? Não é média, não é moda nem mediana, mas é uma medida um pouco mais, uma métrica um pouco mais relevante e real de como está essa distribuição na tua extração. Para N50 acima de 10 kb, ele recomenda o Hi-Fi ESM, para você fazer essa montagem. E para N50 abaixo de 10 kb, então caso vocês estejam trabalhando com DNA um pouco mais fragmentado, usar o Fly, que ele é bem conhecido também para outros organismos. Isso são as recomendações no caso de planta. E por fim, fazer uma etapa de polimento com Medaka para conseguir melhorar as leituras, a qualidade e elevar bastante a acurácia, tá? Isso é muito importante porque em genomas de plantas a gente acaba percebendo uma repetição muito alta, tem regiões extremamente repetitivas. E esse polimento ajuda a melhorar a resolução dessas sequências extremamente repetitivas. Uma outra ferramenta que pode auxiliar com essa resolução é o Dourado. Então, o Dourado, a gente comenta muito dele no contexto de base calling, claro, ele é o base caller da Nanopore, mas ele é uma ferramenta muito versátil e que traz várias outras respostas do ponto de vista de análise. E uma delas, uma das aplicações que ele tem é um parâmetro, um comando de correção de erros. Então, mais recentemente, eles incorporaram uma nova arquitetura de inteligência artificial para essa correção de erros, chamado Harrow, que ele aumentou muito a acurácia das leituras. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, há um tempo atrás, a Nanopore tinha comentado do duplex, que seria uma nova tecnologia que melhoraria a acurácia. Então, aqui em roxo, a gente tem o simplex, que seria a leitura normal. Em vermelho, né, a gente tem o duplex. E aqui em verde, a acurácia resultante do comando de correção de erros do Dourado. E o mesmo a gente vê aqui para esse lado. Então, quando eles fizeram essa validação entre diferentes espécies, então aqui HG002 é humano, o T2T, o conjunto dataset do T2T é humano, Arabidopsis é planta e Zebrafish é peixe, tá? Então, diferentes espécies, a gente vê que em todas essa acurácia, a consenso da montagem aumentou muito
quando foi reprocessado com a correção de erros com dourado, tá? Então aqui o que eles acabam sugerindo quando você for fazer montagem de novo para essas montagens normais, normais eu digo para algumas regiões específicas, né, para o genoma como um todo, você usa o dourado, tá? Sempre vai mirar na melhor qualidade possível, então faz o base calling com SUP, de preferência com a versão 5 para frente, tá? Porque teve uma diferença bem grande da V4.3 para a V5.0. Então, no mínimo da V5 para frente, fazer a correção de erro ainda com dourado e depois montar com Hi-Fi ESM. E caso você queira fazer para o T2T, o início é o mesmo, mas a ferramenta de montagem é a Vervo, tá bom? E, por fim, aqui não tem como falar dessa parte de plantas e animais da Nanopore sem mencionar o Org One como um todo, tá? Então, o Org One, ele é um projeto, foi uma iniciativa da Nanopore para ajudar a estudar espécies ameaçadas de extinção de uma forma mais rápida e local. Então, em vez de mandar essas amostras para longe, a Nanopore permite que você faça o sequenciamento direto ali no local onde as espécies vivem. E isso facilita tanto a obtenção de dados quanto a submissão em alguns bancos de dados abertos para que qualquer pessoa possa ajudar na conservação. Embora a gente saiba que já existam tecnologias de sequenciamento, iniciativas de conservação, elas são um pouco mais complicadas por conta dessa logística da amostra. Então, a ArgOne quis simplificar isso, oferecendo apoio e ferramentas para que o sequenciamento aconteça ali no próprio país, tá? A ideia é gerar dados de alta qualidade sobre o DNA de espécies ameaçadas, criticamente ameaçadas ou extintas na natureza, que são classificações da IUCN, e subir todas essas informações em bancos de dados públicos. Ela ajuda a responder várias perguntas biológicas sobre essas espécies, como a genética delas, ou permitindo com que a gente desenvolva estratégias de proteção e de conservação. Mas outra grande sacada do projeto é que ele tem uma parceria e uma colaboração muito forte com comunidades locais. Porque quando as pessoas que vivem na região auxiliam nesse processo, elas ganham conhecimento e elas também acabam recebendo não só uma parcela de aprendizado, mas também oportunidade de trabalho. Porque sabendo dessa dificuldade que a gente tem de monitorar espécies ameaçadas, trabalhar com as comunidades locais que é o ambiente onde essas espécies vivem, é muito importante, tá? O projeto, ele ainda está aberto para qualquer pessoa participar, mesmo que não tenha experiência, e as pessoas que forem selecionadas vão receber material gratuitamente para sequenciar essas espécies elegíveis e precisam compartilhar os dados com a comunidade em bancos de dados específicos em até 6 semanas. E, por último, não menos importante, é só destacar que a ideia é que nenhum animal seja morto ou prejudicado para isso, tá? Então, aqui algumas métricas de que 2024 a gente conseguiu 90 uploads de 90 submissões de 81 espécies, sendo que algumas delas foram de grupos brasileiros e de espécies exclusivas aqui do Brasil. Obrigado, por hoje é só. Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, faço parte do departamento de marketing aqui da Enterprise. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, também ao Gabriel e à Renata por trazer essa apresentação com esse conteúdo tão valioso, né? Hoje, vamos começar agora, né, com as sessões de perguntas. Elas foram enviadas por vocês no ato da inscrição. Selecionamos as perguntas mais comuns e, entre elas, né, vamos responder também pelo chat. Então, se você tem alguma pergunta que você não conseguiu enviar para a gente, envia que a gente consegue responder vocês aqui ou no e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Primeira perguntinha enviada, eu vou fazer para a Renata. Renata, recebemos a seguinte pergunta: quais os avanços em termos de sequenciamento de genoma completo em plantas poliploides? Nesse caso, o que a gente tem como principal é a gente fazer o que a gente chama de phasing, né? Então, para plantas poliploides, né,
É muito difícil conseguir determinar com short reads qual é o cromossomo, qual gene está em qual cromossomo, qual variante está em qual cromossomo daquelas plantas poliploides. Então, o que a gente mais pode assim, falar em relação a plantas poliploides é ajudar no phasing, tá? E ajudar na montagem também de gaps, né? Tirar toda e qualquer região daqueles gaps virtuais que possam existir naquela montagem. Legal, obrigada. Mais uma perguntinha aqui, agora eu vou fazer para o Gabriel. São três perguntinhas, na verdade. Como integrar nossos testes rápidos na rotina de manejo dos piscicultores? Qual sua sensibilidade e especificidade? E, por último, quais são os requisitos para a adoção dessa tecnologia em diferentes escalas de produção? Joia. Então, a primeira pergunta, na verdade, deveria ser quais são os marcadores de interesse para esse manejo da piscicultura, tá? Uma vez que a gente define esses marcadores, a gente pode pensar numa abordagem, tanto de sequenciamento quanto de análise, para focar neles. Tendo esses marcadores, a gente já consegue inferir, como, por exemplo, eu trouxe aqueles estudos de casos do gado, quais marcadores estão ativos ou presentes em determinados peixes, para permitir com que a gente faça essa seleção ou essa melhoria, tá? Sobre sensibilidade e especificidade, isso varia muito de acordo com o teste e organismo. Infelizmente, eu não conheço nenhum teste nenhuma análise de sensibilidade e especificidade para peixes, mas, por exemplo, comparando a tecnologia de modo geral como um todo, para humanos a gente já tem hoje em dia 99,8, tá, de especificidade e sensibilidade, e como eu mostrei naquele slide do gado, as marcações epigenéticas para para as inferições de características vantajosas também estavam com 99,75 de acurácia, tá? E sobre o escalonamento dessa produção, a gente tem diferentes plataformas que permitem o sequenciamento. Eu mencionei muito hoje sobre o Minion, que é a plataforma que é o dispositivo de entrada, mas a gente tem dispositivos com uma capacidade, um throughput muito maior, chegando na casa de 16 terabytes de dado, caso precise, o que é muito, muito dado mesmo. Então, geralmente, para as demandas que a gente acaba vendo aqui no Brasil, um P2, que seria uma outra flow cell, Promethean, que rende por volta de 10 vezes mais, já seria o suficiente para conseguir escalonar para uma boa produção. Legal, obrigada. Agora, uma outra pergunta aqui para a Renata. Em relação ao sequenciamento completo de genomas de plantas, como tem se saído dos kits de reads ultralongas? Então, vamos lá. Reads ultralongas para plantas tem sido a gente tem tido um pouco de dificuldade nisso, tá? É possível fazer? É possível. O que acontece com o sequenciamento de plantas de maneira geral? Quando a gente faz a extração do DNA total de plantas, a gente normalmente vem, né, nessa extração com muitos contaminantes de parede, de açúcares de parede. E isso a gente tem a tendência, né, esses contaminantes desses açúcares de parede, tem a tendência a entupir poros. Quando isso acontece, a gente precisa parar o sequenciamento, lavar e recolocar essa biblioteca para sequenciar, para conseguir gerar dados, né? Então, a gente já tem essa dificuldade com plantas. Né, de entupimento de poros por açúcares. O kit, né, as reads ultralongas, também tem a tendência a entupir poros. Pensa que é um fragmento de DNA lá de 100, 200 kb, que está passando por um poro único, né? Esse DNA às vezes pode emaranhar e também entupir poros. Então, quando a gente está fazendo, o que eu posso recomendar a vocês em relação a ultralongos de plantas, é sempre flow cell de Promethean e sempre pensar que você vai ter que lavar essa flow cell pelo menos umas 2 vezes durante aquele sequenciamento,
para ter um rendimento maior para essas reads ultralongas. Mas é possível fazer, tomem cuidado sempre também com a extração de DNA para que vocês mantenham essas reads longas, realmente ultralongas, né? Então, normalmente o que a gente recomenda para plantas é CETAB mesmo. Legal, obrigada, Rê. Mais uma perguntinha aqui agora para o Gabriel. Como a Oxford Nanopore vem trabalhando em conciliação com a Org-On? Joia. O primeiro passo, então, é você se cadastrar nessa iniciativa, então mostrar o interesse em fazer o cadastro. E quem for aceito no programa vai receber consumíveis e apoio sem nenhum custo, tá? Isso para sequenciar espécies que estão classificadas como ameaçadas, criticamente ameaçadas ou extintas na natureza pela IUCN. O sequenciamento tem que ser feito com ferramentas e metodologias da Nanopore, no país de origem, e os dados precisam ser enviados, submetidos a bancos de dados públicos, como EMBL, EBI e ENA, em até 6 semanas, tá? Os pesquisadores responsáveis por isso, eles também têm que se responsabilizar por todas as permissões legais e éticas locais para a geração desses dados, fora que nenhum animal pode ser ferido ou morto para a coleta do DNA. Até hoje foram mais de 100 espécies sequenciadas, tá? Em 2024, só aquelas 81 espécies que eu comentei, e todos os seus dados são públicos e abertos para acesso. O projeto está aberto para qualquer pessoa se cadastrar e participar. Muitas vezes as pessoas que têm acesso a essas amostras de espécie em perigo, elas não têm capacidade ou recurso, ou mesmo conhecimento para sequenciá-la. E quem tem a capacidade acaba não tendo experiência em informática, então o intuito do projeto é realmente criar esses grupos onde compreendam comunidades locais que podem se beneficiar, pessoas com conhecimento de sequenciamento e pessoas com experiência em bioinformática para ajudar tanto na parte de conservação quanto na submissão desses dados. O objetivo é criar essa comunidade ativa, espalhada ali nos locais de atuação e de importância de conservação. Legal, obrigada, Gabriel. A gente recebeu duas perguntinhas aqui no chat, então vou fazer para vocês, voltar para a Rê. O Guilherme Bittencourt mandou para a gente, Rê, a seguinte pergunta: existe trabalhos de RNA-seq utilizando nanopore? E quais as vantagens? E existe pipelines para isso? Então, essa pergunta tem uma parte minha e uma parte do Gabriel, né? Então, existem trabalhos de RNA-seq usando nanopore? Sim, né? E ele é, assim, meu querido. Eu adoro esse kit, ele sequencia o RNA direto. Qual a vantagem dele? Você pega epigenética do RNA, o que você, quando faz o cDNA, não tem acesso, tá? Nós teremos o webinar de transcriptoma, então a gente vai abordar qual a vantagem, qual a desvantagem, qual é o melhor kit, o que já foi feito por essa tecnologia no nosso próximo webinar. E aí o Gabriel, se ele quiser comentar um pouquinho a respeito dos pipelines. Isso, para as aplicações de RNA, o App2Me ele tem dois workflows focados para isso, tá? O primeiro é o de transcriptoma, pode trabalhar tanto com cDNA quanto RNA direto. Lembrando que caso você sequencie o RNA direto, como a Renata comentou, você consegue chamar 4 tipos de modificações, tá? Como pseudouridinação, o M5A em contexto DRAC, M6A inosina, dá para chamar eles, e o outro workflow é o de single cell. Então, são dois workflows de análise de pipelines já prontos para entregar esse resultado. Legal. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, Gabriel, do Thales. Ele mandou o seguinte: Gabriel, é obrigatório fazer o polimento com medaca num genoma bovino com cobertura de 15x? Eu não diria obrigatório, mas assim, visando uma melhor qualidade e resolução do seu DNA, sim. Quando a gente trabalha com montagem, é sempre importante, altamente recomendado, fazer etapa ou etapas de polimento antes. Então, eu sempre recomendo que vocês façam algumas etapas, às vezes até etapas intermediárias no processo de montagem, onde vocês conseguem, por exemplo, usar o Busco para fazer a estimativa de algumas métricas.
mas é sempre importante fazer essa etapa de polimento, tá? Lembrando também que, caso você tenha a possibilidade, eu recomendo correr o comando de correção de erros do Dourado para ver se auxilia também, mas é sempre importante trabalhar com polimento quando a gente faz montagem, mesmo que seja genoma bovino ou com 15x de cobertura. Legal, muito obrigada, pessoal, pelas perguntas, né, enviadas aqui. É, por hoje é isso, tá bom? Gostaria de agradecer novamente a todos vocês pela participação, por todas as perguntas enviadas. Chegamos ao fim de mais um webinar. Como o Gabriel comentou no início, todos estão disponíveis em nosso site, então caso você perdeu ou quer rever algum conteúdo, só acessar o site. Nesse QR Code vocês conseguem ter acesso, tá? À nossa página. Muito obrigada novamente. Aí tem o contato do Gabriel e da Renata. Se vocês ficaram com alguma dúvida, envie para a gente consegue esclarecer todas por e-mail, tá bom? E fiquem aí, fiquem ligadinhos em nossas redes, que daqui a pouquinho tem mais conteúdo em breve para vocês sobre os nossos webinars, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.